tomar o vermelho direto, tá? Ele vai ficar com o amarelo e com o vermelho. É vermelho direto. Ó, Olha, tanto que ele nem fala, ó, vou tirar o amarelo. Cartão Tá tirando o vermelho porque o Alan foi, no mínimo, aliás, inocente. o Gabriel hoje no Bragantino, Inocente não teve nada, hein? Porque o cara que pega as próprias partes íntimas não é nada inocente. Alan expulsa o jogador do Corinthians. Que babaca, não? Que jogador infantil, não? Até num lance ali que ele deu tapa, legal, pá, brigando, de jogo, legal. Agora depois o cara vai e mostra o pau, não sei pra quem, bota a mão no saco, faz uma barbaridade dessa, que por sinal, teve muita gente que quis vincular isso comigo com o Abel. Não, não. Quem mostrou o pau foi o Abel. Eu jamais faria isso, né? E nunca fiz, falar a verdade. E nunca fiz. E aí, ó, tá aí o cara, esse idiota sendo expulso depois de 3 substituições, um volante idiota desse sendo expulso e depois, que babaquice, cara. O Fluminense ganhou apenas por 3-1, porque era para ser uma goleada daquelas históricas. Futebol do Corinthians assustador, horroroso. O time ficou 10 dias parado para jogar uma bolinha dessa. Esse Alan, o que ele tem na cabeça? Além de ser um jogador fraco, parece que é desprovido de inteligência. Os amigos do Depay, o Depay tá na Holanda, mas deixou os amigos aí. Entraram, mas também dá para ver que não vai dar nada ali. O trabalho do Dorival tá mal, o trabalho do Dorival tá muito ruim. Mas também vai pro banco, é Pedro Raul, Vitinho. Gente, não dá. O André fez o gol, não tá jogando nada. E olha, o Cauê, mesmo tomando 3 gols, ainda salvou o Corinthians. Mas olha, o futebol do Corinthians é horroroso. Fluminense 3, Corinthians 1. E ficou barato, hein? Podia ter sido mais, mano. Mas na moral, galera, vamos lá. Antes o Corinthians jogava mal e a desculpa era sempre o calendário desgastante. Essa porcaria dessa desculpa. Mas, cara, depois de 2 pausas de data FIFA, o Corinthians voltou pior em ambas. Em ambas o Corinthians voltou pior. Dentro de campo o time é um catado, mano. Defensivamente é um time que joga exposto. Porra, deixar 2 zagueiros lentos aí contra atacantes rápidos do adversário, tava na cara que aconteceu o que aconteceu. A gente sabe, né? Mas Dorival parece que não entendeu isso até agora. E ofensivamente, analisando o time do Corinthians também, é um time sem repertório, previsível e extremamente lento. É um time morto, cara. Um time morto. E o cara me começa o jogo, mano, com 5 no meio, deixando o coitado do Yuri se matando sozinho contra o sistema defensivo inteiro do Fluminense. Mas segundo o próprio Pardival Júnior, o nosso técnico, ele sabe o que ele tá fazendo, confia. Será mesmo, Dorival? Qual que será a desculpa esfarrapada dessa vez? O que você vai falar? Dos desfalques que não estavam à disposição? Ou novamente aquela desculpa tosca? Ah, eu pedi reforços e eles não vieram. Tá na hora, Dorival, de fazer uma autocrítica em cima desse trabalho horroroso que você tem apresentado. Vamos parar com esse papinho furado ridículo, mano. E por falar em papo furado, mano, falar em coisas ridículas, meu irmão, o jogador, mano, profissional, o mínimo que ele precisa saber são as regras do esporte que ele pratica, mano. O jogador não pode ser tão burro, mano. Não pode ser tão burro. Eu quero falar agora da expulsão do Alan, cara. Que já poderia ter sido expulso, inclusive no próprio lance ali que ele acabou se engalfinhando com o Lúcio Acosta. Mas tomou amarelo ali, passou. Logo na sequência, Alan, o Corinthians perdendo de 2-0, meu irmão. Você vai dar uma chacoalhada de saco na cara do árbitro, no estádio cheio de câmeras, mano. Tá de brincadeira, mano. Se com 11 já tava osso tentar alguma coisa, imagina com 10, cara. Te falar, mano, agora são 8 jogos sem vencer. O que será que vão alegar, hein? Parabéns aos envolvidos. Que tenha que ser tomada uma posição. Eu não comungo com a ideia. Se fosse uma jogada, uma disputa, alguma coisa nesse sentido, eu entenderia. Não da maneira como foi. O Alan sabe que errou. E acabamos sendo penalizados com a falta de um atleta importante. Eu acho que isso tudo vai ser conversado e naturalmente, posições serão tomadas. Vamos lá então, aqui, terminando o jogo aqui na Rádio Craque Neto, vou dizer uma coisa pra você. Parabéns, hein, Garro? Tá jogando muito, hein? Que disposição, cara. Deu apenas por 3-1, porque era para ser uma goleada daquelas históricas. Futebol do Corinthians
assustador, horroroso. O time ficou 10 dias parado para jogar uma bolinha dessa. Esse Alan, o que ele tem na cabeça? Além de ser um jogador fraco, parece que é desprovido de inteligência. Os amigos do Depay, o Depay tá na Holanda, mas deixou os amigos aí. Entraram, mas também dá para ver que não vai dar nada ali. O trabalho do Dorival tá mal, o trabalho do Dorival tá muito ruim. Mas também vai pro banco, é Pedro Raul, Vitinho. Gente, não dá. O André fez o gol, não tá jogando nada. E olha, o Cauê, mesmo tomando 3 gols, ainda salvou o Corinthians. Mas olha, o futebol do Corinthians é horroroso.